Olá, bom dia. Dando continuidade à apresentação do TSP, o módulo de projetos para cliente, neste sexto vídeo, vamos apresentar os projetos acessíveis à edição, os projetos bloqueados, a aprovação do orçamento e a legenda. E vou estar explicando agora por que tem alguns. Vocês vão ver que tem alguns orçamentos que tem os botões aqui habilitados e outros já não tem. Por que disso? Por exemplo, esse orçamento 77, nós não fizemos ele agora, tinha feito ele antes, mas nós conseguimos acessá-lo aqui normalmente. Vou entrar na edição dele, a gente consegue acessar. Tem um projeto também de planilha que foi feito. Nós conseguimos acessá-lo normalmente. Agora, outros projetos, você vai observar que outros projetos não estão disponíveis. Eu não consigo aqui vir aqui editar ou excluir. Tem o botãozinho aqui também de excluir, que você pode excluir o orçamento, por exemplo, que você fez. Por que tem alguns que você consegue e outros não? Pelo seguinte, os orçamentos que estiverem bloqueados, com os botões bloqueados, é porque você de repente pode ter feito eles aqui também, assim como eu fiz esses, mas esses já foram acessados lá na empresa fornecedora por algum vendedor lá, de repente feita alguma alteração por ele. A partir do momento que o orçamento ali, algum vendedor lá da sua empresa fornecedora acessou, fez alguma alteração nele, aí ele já te bloqueia aqui para você não mexer, para evitar que alguma alteração que ele precisou lá ser feita seja mexida aqui e acabe, de certa forma, bagunçando esse orçamento. Então funciona dessa maneira. Nós fizemos esses dois orçamentos, enquanto um vendedor lá da empresa, né, como nós colocamos como exemplo aqui, a empresa DMTSP, que é a minha fornecedora, enquanto o vendedor dela não acessar esses orçamentos lá e fazer algum tipo de modificação, eu vou conseguir editar, entrar aqui, editar, eu consigo excluir e eu consigo também aprovar. São essas três funções. Esses que estão desabilitados, nem aprovar você consegue aprovar mais. Por quê? Porque já que o vendedor fez as alterações lá na empresa, quando precisar fazer a aprovação, né, ele vai estar fazendo ela diretamente e depois entrando em contato com vocês. Então é por isso. As funções aqui dessa listagem são essas, as que eu expliquei. Já expliquei a questão, tem a opção de excluir. E tem o que falta agora é aprovar. Então eu vou estar primeiro aprovando esse orçamento 83. Então eu fiz o orçamento, está tudo certinho, conferi lá todos os valores, as medidas. Vou querer aprovar, vou querer fechar, né, esse serviço com a minha empresa fornecedora. Então, ele te dá a mensagem de confirmação, você coloca o sim, e ele te dá a mensagem aí, orçamento aprovado com sucesso, te dá o ok e já te direciona para a tela de pedidos. Enquanto naquela tela de orçamentos para aprovar são os orçamentos que você fez ou alguns foi até o próprio vendedor da sua empresa fornecedora ele pode ter feito lá na empresa mesmo e ele vai aparecer aqui para você. Só que aí vai ser o mesmo caso desse. Caso ele tiver feito, você vai conseguir visualizar ele aqui na listagem, mas não vai conseguir fazer algum tipo de alteração. Então, depois que você aprova o orçamento, ele vem para aquela tela de pedidos. Esse 83 foi o que a gente acabou de aprovar, ele é exibido aqui. E já tinha outros aqui, o 75, o 74 também, foram projetos que foram aprovados. A questão do filtro é a mesma coisa, que eu expliquei na tela anterior, funciona do mesmo jeito. Consegue filtrar aqui, limpar. OS de produção, a mesma coisa também. Você consegue acessar o OS de produção aqui também. Assim como na outra listagem, mesma coisa.
E as duas, o que é diferente aqui tem, vou pular para esse último botão agora, que é o visualizar pedido. Depois que ele já está aprovado, você consegue visualizá-lo aqui. Então tem todas as informações aqui, aqueles totais, essas informações que foram passadas lá e os projetos que estão nele. Foram 2 projetos, você consegue ver aqui, inclusive com as peças. Você consegue ver as peças de vidro aqui também. Um pedido depois que ele foi aprovado, você não consegue mais, claro, alterar, mas consegue visualizar ele nessa tela. E tem essa parte agora da questão da produção, né, das peças de vidro. Como funciona? Primeiro essa legenda aqui do lado direito. Através dessa legenda você consegue acompanhar qual status está o seu pedido, né, o seu orçamento já aprovado que virou pedido. Então a legenda que ela te explica para você entender melhor como está cada um. Então aqui nós temos um exemplo de cada. Quando ele tiver, nesse caso aqui, cinza com escrito preto, que é igual esse 83 que a gente acabou de fazer, que ele não começou a produção ainda, né? Nós acabamos de fazer o orçamento, sua empresa fornecedora ainda não começou a mexer relacionado a esse orçamento ainda. Então não começou ainda a produção. No caso do 75, esse segundo exemplo aqui, está nessa cor de fundo mais amarelada, mais creme, com escrito vermelho, aí ele já está em produção. Eles já começaram lá a produzir, eles já estão com ele em andamento lá na empresa. E o último status aqui da legenda é pronto, né? Depois que eles finalizarem lá o seu pedido, eles vão estar marcando esse pedido como pronto e você vai conseguir visualizar aqui. No caso, esse fundo verde aqui é a fonte mais clara. Essas cores, elas não são padrões. Provavelmente as cores aí para você vão ser diferentes. Quem determina essas cores aqui será a empresa fornecedora. Tem uma parte do TSP aqui que eles têm acesso lá de configurações que eles estarão definindo quais cores estarão aqui. Essa primeira ela é padrão, sempre os que ainda não começaram a produção serão nessa cor aqui mesmo, esse cinza com a fonte mais escura. Agora, o em produção e o pronto a empresa que vai definir lá qual a cor que ela vai preferir colocar para vocês estarem acompanhando isso, né, o status de cada pedido. E vocês conseguem também acompanhar as peças individualmente, como está o andamento. Então, se eu selecionar aqui o 75, orçamento 75, e vir aqui em peças em produção, vocês conseguem ver como está lá o andamento. Então, por exemplo, essas 2 primeiras peças elas estão ainda na fase de corte. Essas fumê 4mm e as 2 peças em color 8, elas estão ainda no planejamento. Então vocês conseguem fazer esse acompanhamento por aqui também. Esse orçamento 75. O 74 ele já está pronto. Você acessar aqui a peça de produção, né, todas as peças já estão como pronto também. Tudo certinho. E o primeiro orçamento, como a gente acabou de fazer, ainda não terá nenhuma informação. Ainda não, como não começaram ainda a produção, a gente não vai ter nenhuma informação ainda das peças. Não vai ter ainda sobre o andamento delas. Basicamente é isso em relação ao TSP. Se tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato com a empresa fornecedora de vocês, né? Se caso eles tiverem alguma dúvida, eles vão estar entrando em contato com a gente da Starlink Software, né? Que nós que produzimos esse sistema, né? Que damos manutenção, fazemos esse sistema, o TSP. Então é isso. Só uma informação final aqui. Sempre que vocês não estiverem utilizando o sistema, ou seja no final do expediente de vocês,
ou, por exemplo, vai sair para um horário de almoço, que é mais questão de segurança que nós orientamos. É importante utilizar esse botão aqui de sair, né, para poder sair do sistema e evitar, né, que, dependendo do ambiente, alguma pessoa que não tenha permissão possa estar acessando, né, o TSP no seu login e está fazendo aí alguma operação indevida, né, algum orçamento, alguma coisa assim indevidamente. Então é recomendado que você venha aqui no momento que você não estiver utilizando e possa confirmar que sai do sistema, voltando para a tela de login. Então é isso, essas informações tinha para passar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco na Starling Software.